Agora você está ao vivo. Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje, acho que foi no finalzinho da tarde, eu coloquei no meu story que eu estaria lendo um trecho de um livro para vocês hoje. Semana passada eu li um trecho do livro Confissões de Agostinho de Hipona. Hoje eu quero ler para vocês o trecho de um livro que chama O Avivamento do País de Gales. Esse aqui, ó. É um livro fininho, 39 páginas. Esse livro fala, como o próprio título diz, avivamento. No País de Gales, é um país que faz parte do Reino Unido, ali do lado da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Acho que foi no século XIX. Então, a passagem que eu quero ler para vocês, o trecho que eu quero ler para vocês desse livro é Enfrentando o Senhorio de Jesus. Aqui, nós temos duas perguntas aqui, que eu gostaria de fazer para vocês. Eu vou ler um trecho e vou fazer essas duas perguntas. Diz assim: um outro líder que sentiu o encargo de buscar o avivamento era Joseph Jenkins, em uma pequena vila de Cardiganshire, chamada Newquay. Esse pastor estava profundamente preocupado com a falta de unção na sua própria pregação, o que o compeliu a buscar intensamente uma vida mais profunda em Cristo. Ele sentiu cada vez mais o fardo por causa da indiferença entre os cristãos ao seu redor e a apatia dos jovens na sua própria igreja. Exortou-o seriamente a obedecer ao Espírito. Na passagem de ano de 1903, já no século XX, gente, eu falei século XIX, né? Perdão, século XX. 1903 a 1904, ele organizou uma conferência sobre vida espiritual, em que testemunhou como o Espírito Santo havia inflamado sua vida tal qual uma chama de fogo. Depois de um culto de domingo à noite, em fevereiro de 1904, uma adolescente chamada Florrie Evans veio pedir conselho ao pastor. Ela estava profundamente incomodada com a falta de paz interior. O pastor lhe fez uma pergunta sábia: como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Como você está em relação ao senhorio de Senhor Jesus Cristo? Como eu estou em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Realmente nós temos deixado o Senhor Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida? Será que nós estamos deixando o Senhor Jesus ser Senhor na nossa vida? Estamos debaixo desse senhorio? Estamos obedecendo? Foi o que o pastor perguntou para essa moça. Dentro dessa pergunta, como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? E olha a resposta dela. Ela diz assim: não estou muito bem. Ela respondeu: tenho medo de que, se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Isso acontece com muitos cristãos, não é verdade? Chegam na igreja, se batizam, vai passando um tempo, eles se entregam, mas não se entregam totalmente, porque eles têm medo do que o Senhor Jesus Cristo vai pedir para mim. Será que ele vai pedir algo difícil para mim? Foi o que essa menina pensou, de 16 anos. Não estou bem não com relação ao senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu tenho medo de me entregar totalmente e ele pedir algo difícil para mim. Jesus nunca vai nos pedir algo que ele não faria. Mas olha só o que ela fez. Naquela noite, porém,
ela enfrentou seus temores e entregou sua vida inteiramente a Jesus como Senhor. Que coisa maravilhosa, poder resolver essa questão tão cedo na vida. Ela tinha apenas 16 anos e não ter de esperar até a fase adulta com tantas complicações a mais. Então, com 16 anos, ela já decidiu entregar totalmente a sua vida, decidiu ser submissa ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entreguei minha vida a Ti sem reservas. Foi o que ela fez. O interessante é que hoje, na ministração na nossa igreja, foi sobre termos a Zoe de Cristo em nós. E na hora que o pastor estava ministrando sobre isso, sobre a Bio e sobre a Zoe, a diferença dessas duas vidas, podemos dizer assim, eu me lembrei dessa passagem. Então, nós entregamos a Bio para Jesus e Ele nos entrega a Zoe. Nós entregamos a nossa vida, essa vida aqui, para Ele, e Ele nos entrega a vida eterna, que é a Zoe, que é a incriada. E foi o que essa menina de 16 anos fez. Que você possa entregar a sua vida para Jesus sem reservas, como essa menina fez. Ela no começo ela tinha dúvida, tenho medo dele pedir algo que eu não possa fazer, algo difícil, mas depois ela entendeu. Jesus nunca vai pedir algo para mim que Ele mesmo não faria. E ela se entregou sem reservas naquela mesma noite. E olha que interessante. Dando continuidade aqui. A outra pergunta. Lembra que eu falei que nós teríamos duas perguntas? Que eu faria duas perguntas. A primeira é: como está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Como você está? A segunda é: o que Jesus significa para você? Uma semana depois, Joseph Jenkins estava numa reunião com os jovens da sua igreja. Era um domingo de manhã. Os jovens, embora não muito dinâmicos, eram moralmente decentes e bem comportados. O que Jesus significa para vocês? Jenkins perguntou para os jovens. Houve um longo e pesado silêncio. Finalmente, um garoto se manifestou. Jesus é a luz do mundo, ele disse. Não, respondeu Jenkins, não é isso que eu quero. Quero saber o que Jesus significa para vocês. Vocês lembram aqui de uma passagem dos evangelhos que o Senhor Jesus Cristo, Ele pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Vocês lembram da resposta? Uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é profeta, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Nenhum respondeu, somente Pedro. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso nos faz refletir. Pedro sabia quem era Jesus. Eu entendi, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. O menino aqui falou: Jesus é a luz do mundo. Você vê que é algo separado, não está nele. Jesus é a luz do mundo. Mas o pastor aqui queria perguntar para eles: o que Jesus é para vocês? Que Ele é a luz do mundo, eu sei. Que Ele é a porta das ovelhas, eu sei. Que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, eu sei. Eu quero saber o que Ele é para você. Então, eu faço essa pergunta para você e para mim. O que Jesus significa para nós? O que Jesus significa para você? Pense.
Olha que interessante a resposta dessa mesma adolescente que decidiu se entregar a Jesus. Então, depois que ele fez essa pergunta, que o jovem respondeu, Jesus é a luz do mundo, aí depois o pastor fala, não é isso que eu quero saber o que Jesus significa para vocês. Houve outro silêncio bem pesado. Foi aí que aquela jovem adolescente de 16 anos, a Flori Evans, se pôs de pé. Olha só como ela respondeu, dá pra gente perceber a espontaneidade, a certeza e o amor dela. Olha só o que ela responde. Olha, eu não sei exatamente o que posso dizer esta manhã. Ela diz com voz trêmula e hesitante. Mas ela diz, mas eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Ela entendeu que Jesus morreu por ela. Ela dizia, eu o amo de todo o meu coração. Sabe como quem diz assim, eu posso não entender muito, eu posso não saber muito, eu sei que Jesus é a luz do mundo, eu sei de tudo isso, mas para mim, Ele morreu por mim. Eu entendo que Ele morreu por mim e eu o amo de todo o meu coração. Irmãos, eu sei que Jesus é a luz do mundo, que Ele é o bom pastor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o Yeshua, que Ele é o Messias prometido no Velho Testamento. Eu sei de tudo isso, mas para mim, o que Jesus significa? Agostinho, o trecho do livro que nós lemos na semana passada, Agostinho sabia de tudo isso aqui. Como eu falei para vocês, Agostinho sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agostinho sabia que Jesus é a porta das ovelhas, que Ele é o bom pastor, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o Messias. Agostinho sabia de tudo isso. Mas ele entendeu depois, dentro dele, que Jesus, que Deus, era a vida da vida dele. Está dando para vocês entenderem a diferença de saber quem é Jesus para o mundo, de quem é Jesus para você? Então essa menina respondeu com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, mesmo trêmula, sem saber o que o professor ia responder, o que o pastor ia responder. Ela falou assim, olha, eu não posso não entender, eu posso não falar muita coisa agora, mas uma coisa eu sei, Ele morreu por mim. Ela entendeu isso, que Jesus morreu por ela. E ela falou, eu o amo de todo o meu coração. Olha só o que o autor diz sobre isso que essa menina falou. Ele diz assim, palavras simples, sem nada de muito especial, não tem nada de muito especial. Eu o amo de todo o meu coração e eu sei que Ele morreu por mim. Não tem nada de especial nisso, mas para ela tem. Esse é o significado de Jesus para ela. Muitos de nós poderíamos ficar em pé e dizer as mesmas palavras com sinceridade e nada aconteceria. Mas não foi apenas o que ela disse, mas como disse. Ela disse com convicção. Eu posso dizer para você, Jesus morreu por mim. Isso é a mesma coisa que ela falou. Mas há algo que eu posso dizer para você agora, que eu posso falar para você com mais convicção do que isso. Eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que Ele levou os meus pecados na cruz do Calvário. Eu sei. Mas uma coisa eu posso te dizer. Jesus, Ele é a minha vida. Tá vendo a diferença? Eu posso falar para você, Jesus morreu por mim. E eu amo de todo o meu coração. E é verdade. Mas olha como eu enfatizo esta outra frase. Jesus é a minha vida.
Então, eu quero deixar essas duas perguntas para você. Olha só, vou deixar mais um parágrafo aqui, vou ler mais um parágrafo. Continuando. Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Porque esse livro fala de algumas pessoas que Deus ia pegando aqui, outras ali, para o avivamento no país de Gales. Olha só. Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Só estava faltando a faísca, que chegou com essa confissão feita por uma adolescente tímida que tivera uma experiência genuína com Deus uma semana antes e que agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito Santo. Algo foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso da presença de Deus. Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo. Sentiram que suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Gente, esse barulho é porque teve uma festa de inauguração da farmácia aqui. E tinha muita bexiga, agora estão estourando a bexiga, por isso que está essa barulheira aí. Então, dando continuidade aqui, ó, voltando ao começo do parágrafo. Algo foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso de presença de Deus. Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo. Sentiram que suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento e depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. À medida que a bênção em New Quay foi divulgada em outros lugares, as portas começaram a se abrir. Levado pelo seu pastor, este grupo de jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações e cantavam no final. Convenções e conferências brotaram em todo o país de Gales, enfatizando a santidade de coração e a vida no Espírito. Então, terminando a leitura do trecho do livro O Avivamento do País de Gales, comprem. Esse livro é maravilhoso. Sem contar, irmãos, que além desses jovens temos também um outro jovem também, chamado... Agora eu não vou achar o nome dele, só porque eu estou procurando. Ivan. É o Ivan. Ivan Roberts. Muito abençoado, um homem de Deus. Ivan Roberts. Então aqui essa jovem adolescente de 16 anos, chamada Flory Evans, se pôs de pé e respondeu essas duas questões que o pastor fez. Como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Ela respondeu com sinceridade: não estou muito bem. Tenho medo que se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Porém, na mesma noite, ela enfrentou seus temores e se entregou a Jesus, ao senhorio de Jesus. A segunda pergunta que essa menina respondeu: o que Jesus significa para vocês? Ela disse: eu não sei exatamente o que responder, mas uma coisa eu sei. Eu o amo com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Então, nessa noite eu quero deixar essa pergunta para você. Essas duas perguntas. Como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? E o que Jesus significa para você? Que Deus te abençoe. Não estou fazendo propaganda do livro, mas é um livro que nos traz um crescimento espiritual muito grande. Avivamento no País de Gales. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, eu creio, na terça-feira também, nesse mesmo horário, voltarei aqui com um trecho de um outro livro para vocês. Amém? Semana passada eu trouxe o trecho do livro de Confissões de Agostinho de Hipona. Hoje, trecho do livro O Avivamento do País de Gales. E semana que vem Deus proverá um outro livro. Eu li, tá? Eu já li esse livro todo. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo. E até outro dia, em nome de Jesus. Tá bom? Segunda-feira
eu tenho nos stories os fatos bíblicos, tá bom? E nós estamos nos livros poéticos, tá? E essa semana ainda nós teremos curiosidades bíblicas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz de Cristo. Tchau!